Meus sintomas iniciaram no dia 20 de março, após uma viagem que eu tinha feito para participar de um evento em São Paulo. Eu comecei com uma gripe normal, achei que era uma gripe normal. Senti um mal-estar, uma dor de cabeça. Uma tosse seca, acompanhado de febre, uma dor no corpo muito importante. Muita dor nas costas, muita dor nas pernas. Eu tinha tomado uma vacina recentemente da gripe, então confundiu um pouco minha cabeça e eu fiquei meio sem saber se estava com a doença ou não. Falei, eu vou ficar com gripe. Já tomei dipirona e daí só foi piorando. Não era só a tosse, já estava com febre, calafrio, dor de cabeça, não sentia paladar, não conseguia comer nada, muito enjoo e os sintomas só foram acrescentando. Até chegou a suspeitar que fosse uma dengue, mas começou a agravar muito. Teve 2, 3 noites que eu fiquei assim mesmo, assim, com dificuldade de respirar, retornava no postinho, né? Pediram uma tomografia, ela já constatou que minha tomografia estava bem, estava feia, falou, você já está com Covid, ela me falou. E aí me internou. Como eu vou ser internada, eu não vou fazer só os exames e depois vocês vão me liberar, não, você vai ficar internada. Para mim foi um choque, sabe? Que o que passou na minha cabeça, no momento que eu ia ser internada, aí eu já ia ser entubada e já, sabe, tudo aquilo que passava na televisão. A primeira medida de quarentena foi adotada no dia 22 de março e eu comecei sintomas no dia 20. Então, se sabia muito pouco sobre a doença, conhecia muito pouco sobre a evolução, como os quadros evoluem, como que ia ser a evolução dos sintomas. Começou a ter uma enxurrada de notícias, tanto na imprensa quanto em grupos de WhatsApp. Foi um momento muito difícil porque eu fiquei muito confuso sobre o que realmente eu deveria seguir, o que eu não deveria ouvir, o que poderia acontecer, o que deixaria de acontecer. As coisas eram bem confusas ainda e eu tive medo sim de ficar internado, de precisar de oxigênio, de ir para UTI, enfim, a gente fica pensando bastante coisa. Até porque eu tenho 2 filhas, né? Tenho minha família, eu estava isolado já da família e quando você está sozinho nesse momento, passa tudo na cabeça, né? Eu fiquei 12 dias internada, é horrível. Pensava em morrer, sabe? Quanta gente que está morrendo, eu com 65 anos com diabetes, eu achava que eu não fosse voltar para casa. Teve uma hora que a enfermeira falou assim, se a senhora acha que vai descer, experimenta. Eu não consegui nem pôr o pé na escada, sabe? Tão fraca que eu estava. Não conseguia pegar no celular, fiquei 5 dias assim. Consegui segurar o celular de tanto que eu tremia e tanta fraqueza. Você fica no lugar daquele, é muito ruim, um isolamento, não tem contato com a família, não vê ninguém, não tem visita, não tem nada, você perde noção do dia, da hora, é horrível. O pessoal com muita preocupação para entrar, sair do quarto. De hora em hora eles vêm confirmar o exame de sangue da gente, né? Quando o médico chegou em mim e falou que ia ter que me entubar, que eu ia pro aparelho, aí fiquei muito mal, chorei muito, rezei, orei muito. Aí veio a fisioterapeuta, me ensinou a fazer exercício, eu fiz 2 dias, eu fiquei acordado 2 dias fazendo exercício para minha saturação subir, até que graças a Deus não precisou, tô aqui. Depois aí do 7º, 8º dia, 9º dia, que começou a ficar um pouco melhor, que eu comecei a ficar mais tranquilo. E aí quando chegou já em 12 dias de sintomas, eu estava praticamente assintomático. Eu fiquei 17 dias de isolamento e voltei a trabalhar no 20º dia após o início dos sintomas. Eu já tinha aproximadamente 4 dias assintomático, então eu voltei com bastante segurança. E foi muito legal, foi uma festa assim lá em casa, né? Eu voltei junto com o Coelhinho da Páscoa, foi bem engraçado e a gente curtiu bastante o domingo de Páscoa. O que eu queria mesmo era correr, abraçar e beijar meu filho e minha neta, mas não pude, mas eu agradeci muito a Deus
aos médicos de ter saído, ter conseguido vir embora. Obrigada, bem. Tá feliz, dona Antônia? Tô feliz, muito feliz. Nossa, graças a Deus, né? Quando eu saí assim, vi o meu marido e vi um rapaz que estava gravando. Quando eu chego lá, meu Deus, foi muito emocionante. Nossa, vocês estão sempre em nossas orações, porque não é fácil. E a gente vê vocês assim expostos todos os dias, e é muita presença de Deus. Antes você acha que você não tem muito contato com pessoas, e depois, quando aconteceu isso, de ficar lá no hospital por 21 dias, me fez enxergar da seguinte maneira, que eu realmente achava que eu não tinha amigos, e tenho muitos que se preocuparam muito comigo, e a família também me fez aproximar mais de pessoas que eu não tinha muito contato, sabe? E dá mais valor para a sua vida também. A doença não é tão branda como foi para mim, para muitas pessoas. Então, existem casos de profissionais de saúde, colegas meus, que estão em UTI, que estão internados atualmente e que precisam de oxigênio. E tem a evolução dramática aí de alguns casos, de óbito. Então, a gente recomenda que as pessoas sigam as orientações de uso de máscara, de lavar as mãos, de passar álcool gel, de evitar ao máximo o contato com outras pessoas, né? Se puder ficar em casa mesmo, se você não for de serviços essenciais e puder proteger, principalmente aquelas pessoas de grupo de risco, da sua família, seus amigos, evitar o contato ao máximo, porque a doença é muito perigosa, é desconhecida praticamente. Quero agradecer muito a Deus pelo meu tratamento, pela minha recuperação, agradecer a Nossa Senhora de Fátima, porque foi justamente no dia Nossa Senhora de Fátima que eu tive alta do hospital. Se cuide, se cuide. Doutor, você me internou e soltou eu, hein? Vamos agora ali. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito pequeno diante de tudo que está acontecendo, mas foi uma forma que a gente achou de conseguir abraçá-los. Eu me sinto muito honrado, assim, eu acho que a população ainda não está acostumada a esse tipo de projeto. Eu quero fazer essa cultura da solidariedade pegar em Ribeirão. Tem esperança que algo fique, que esse espírito de solidariedade permaneça. Servimos comunidades e moradores de rua de Ribeirão Preto através de arrecadações e entrega de doações, como alimentos, cestas básicas, roupas, cobertas, enxovais.
Nós vamos de máscara, tomamos todos os cuidados, fazemos a fila, mas continuamos os trabalhos de ação solidária pelas ruas e nas comunidades. Eles estão preocupados em comer, né? Naquela noite, eles estão preocupados em dormir num lugar quente, eles estão preocupados se no outro dia eles vão ter comida de novo. Cada um doando um pouquinho. Aqui a gente tem uma sacola, tem macarrão, tem caixas de leite. A gente vai, combina com a pessoa. As pessoas têm doado bastante coisa. A gente vai na casa, retira, tomando todo cuidado, tá? E o porta-mala do carro tá cheio. Eu tenho uma cafeteria com a minha família e estamos entregando cafés e chocolates, cappuccinos para os profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente. A gente tentou traduzir nosso carinho, nossa gratidão e nossa admiração e respeito por eles entregando esses cafés. Um profissional vai contando para o outro e eles vão entrando em contato. Eu peguei uma daquelas caixinhas de resposta do Instagram a fim de a galera me mandar coisas para eu fazer durante a quarentena. Desafios mesmo. E aí a galera foi mandando e o que me surpreendeu foi que o pessoal mandou muita coisa com intuito social. Então a gente oferecia esse entretenimento, né, para eles em troca da doação deles. A gente chegou perto de R$12 mil em 30 dias. A gente conseguiu doar 140 cestas básicas. A gente fez também mais de R$1.000 de marmitas. Então a gente conseguiu distribuir muita marmita aqui para o pessoal que está em situação de rua. A gente mesmo que produziu, a gente vai entregar 500 máscaras, álcool em gel e materiais de higiene pessoal e também de higiene de lugar mesmo, assim, para limpar o chão, para os asilos, né, para casas de repouso aqui de Ribeirão, porque os idosos são a camada mais atingida por essa doença, então todo cuidado é muito pouco. Esse trabalho social, ele surgiu da constatação de que, muito embora a doença afete do ponto de vista biológico todas as pessoas, de todas as classes sociais, a paralisação da atividade econômica, o distanciamento social, ela afeta desproporcionalmente as pessoas mais pobres. As famílias que têm reservas, que têm posses, têm condição de manter o seu padrão de vida. Enquanto aquelas pessoas desempregadas, aquelas pessoas que faziam bicos, aquelas pessoas que autônomas, essas pessoas estão passando grandes dificuldades. Ficou marcado na minha vida e vai ficar marcado para sempre. Me sinto com o coração cheio, assim, me sinto abraçado. Oi pessoal, tudo bem? Esse foi meu ano de intercâmbio. Eu vim fazer um intercâmbio na França, em Lille, no norte da França. Meu nome é Felipe Cubas, tenho 22 anos e atualmente estou morando em Dublin, na Irlanda. Olá, meu nome é Michelle Valala. Eu moro na Irlanda já tem 2 anos e meio. Meu nome é Bianca Amaral, eu tenho 21 anos, sou estudante de Relações Internacionais da Unesp. Atualmente eu estou na Espanha, em Santiago de Compostela, eu vim para cá para fazer um intercâmbio de 6 meses. Me chamo Davi Misturini, eu tenho 24 anos, sou natural de Manaus, no estado do Amazonas. Assim que começou a explodir os novos casos, acho que quando tinha 13 mil casos, lá em março,
Começou uma quarentena muito severa aqui. Não podia sair de casa por nada, só abria mercado e farmácia. E se você fosse visto na rua, aparentemente descumprindo as regras de segurança, tinham multas de até 500 a 2.000 euros. E tinham policiais e militares nas ruas que estavam realmente multando muitas pessoas. Na quinta-feira, a gente descobriu que os Estados Unidos estavam fechando as fronteiras, então todos os alunos que estavam fazendo intercâmbio comigo, com a gente, eles eram americanos, eles estavam voltando para os Estados Unidos. Na quinta, se organizando para voltar, foi tudo muito rápido. Na sexta-feira, a gente recebeu um e-mail de que a faculdade ia parar mesmo e que as aulas iam ser online por um tempo. Aqui não teve muitos infectados, foram menos de 1.000. Se não me engano, a última vez que eu vi, eu acho que tinha 850. Portugal agiu muito rápido em relação aos outros países. Logo quando começou a ter muitos casos na Espanha e na Itália, Portugal logo fechou as fronteiras também. Então, mesmo no epicentro, não foi tão infectado em relação aos outros países do lado, sabe? O clima na cidade é mais ameno, é mais tranquilo e até muito mais esperançoso do que vendo as notícias de outros países. Já teve mais receosa, eu acho que a cidade, principalmente no início, quando estava explodindo os casos no mundo inteiro e a Itália estava numa crescente absurda, a Espanha logo em seguida, e aí os Estados Unidos começou a crescer. Além da ajuda de salário, né, por semana, eles ofereceram vários benefícios. Aqui, né, como todo lugar, tem hospital público e hospital privado. E aqui o governo disse simplesmente o seguinte: não vai ter mais hospital privado. O privado vai se tornar público, vai ser igual para todos. Esse é o sonho de qualquer brasileiro ouvir isso, né? Imagine só, você morar no interior do Amazonas, você ser um ribeirinho, você morar, sei lá em Tabatinga ou algo próximo disso, nas fronteiras com outros países. Não existem médicos nesses locais. Então o corona já chegou nesses interiores. Como que você vai ser atendido por um médico? Não existe SPA, não existe hospitais nesses locais. Eles foram sempre muito organizados. As polícias estavam nas ruas e eles tomaram algumas atitudes mais governamentais mesmo, do tipo suspender o pagamento de eletricidade, gás, e eles apoiaram bastante os comerciantes, os empresários. O primeiro-ministro daqui na Irlanda, ele, antes dele seguir essa carreira política, ele era médico. E ele mesmo disse em entrevistas que ele estava voltando a ser médico para poder ajudar a população. Eu ainda tenho muito medo pela situação do Brasil, porque primeiro que meus amigos familiares estão no Brasil e também porque tenho muito medo de ficar presa aqui e cancelarem meus voos, porque eu vim pra cá por uma bolsa de intercâmbio e o dinheiro já tá acabando, então não tem como eu me manter aqui por mais tempo do que planejado. Eu sei que o Brasil tem uma situação muito complicada, principalmente econômica. Eu sei que o país não tem estrutura nem financeira e nem política para aguentar uma pandemia como essa, mas eu acho que se cada pessoa fizer a sua parte, as coisas podem ser muito melhores. Então, por favor, respeitem ao máximo. As 2 primeiras semanas da quarentena, eu realmente fiquei em casa, sem sair, só ia pro mínimo. As pessoas estão levando a sério. Não vejo nenhum morador aqui neurótico, mas todo mundo cuidadoso, cauteloso com o seu próximo. Isso me dá uma sensação de segurança. Eu fico vendo o noticiário do mundo, o que está acontecendo no Brasil. Eu fico um pouco triste, né? Porque as pessoas parecem que não estão levando a sério. Aqui eu tô me sentindo super bem. Eu acho que até é mais seguro do que estar no Brasil. Um certo medo, mas por conta da minha família e meus amigos que permanecem no Brasil. E a situação tá bem difícil, bem complicada e as medidas sendo tomadas não estão sendo as melhores. Nossos hospitais de referência, como o 28 de agosto e o Delfina, eles estão abarrotados de pessoas, não tem mais como meter gente ali, não existe estrutura para isso. O governo local está completamente perdido. Não penso em voltar para o Brasil, independente, até porque eu acho que aqui eu tô mais segura que no Brasil, me perdoe.
Agora eu não posso ir pra escola, ver meus amigos, eu só fico em casa. Nem posso brincar de super-herói mais. E tipo, nesse novo mundo, os super-heróis não são mais os mesmos. Eles não estão mais nos desenhos salvando o mundo. Na verdade, eles estão aqui, pertinho da gente, salvando o mundo de um jeito diferente. Estou trabalhando direto há 90 dias em todo esse processo que envolve os doentes críticos com o Covid-19. Eu não só cuido diretamente dos pacientes, como eu supervisiono algumas UTIs na região de Ribeirão Preto. Então, na verdade, a gente fica o tempo inteiro ligado e trabalhando, mesmo nos momentos que a gente não está lá dentro da UTI. Não é tão diferente do nosso dia a dia, da nossa realidade, porque nós também trabalhamos com o sistema de resgate e, apesar de ter chego agora o coronavírus, existem as outras doenças contagiosas que a gente sempre tomou cuidado. Eu trabalho na comunidade do Jardim Aeroporto, onde acesso ao digital é muito escasso. Então essas pessoas, elas necessitam da atividade impressa. Tem hora que é frustrante porque você não consegue atingir a todos, você fica pensando naquele aluno que não tem a internet, como ele vai fazer, quais são as dificuldades que ele encontra. Então, para a gente é bastante angustiante essa situação. Antes dessa pandemia, a gente estava fazendo um outro tipo de serviço completamente diferente, das pessoas mais simples, que não têm acesso à internet e não tinha como fazer o cadastro do auxílio emergencial. A gente estava encaminhando para cá, que é uma sala pequena aparentemente, né? E como as pessoas estavam muito desesperadas, querendo fazer o cadastro logo, com medo de perder o benefício, estava vendo bastante gente no início. É um período bem estressante, né? Porque a gente tem medo da contaminação, mas você também tem a consciência que o paciente precisa de você. Então você tem que assistir o paciente também, eles estão estressados, estão com medo, tem toda essa informação na mídia, o que é, o que não é, muito fake news, então é complicado. Eu acho que cobrir pandemia é a mesma coisa que cobrir uma guerra. Porque todo dia que a gente entra no carro de reportagem cedo, você está indo para a batalha. Não tem jeito. É uma exposição a qual a gente se coloca em busca da informação. Máscara durante gravação. Distanciamento do entrevistado, impossibilidade de entrar em certos lugares, tudo isso dificulta, né, o nosso trabalho. Adequação, a gente teve que passar por isso. Hoje em dia a máscara já não é tão chata assim, o álcool em gel já faz parte. A gente percebe que a comunidade tem a escola mesmo como esse ponto de apoio, então essa é a importância de estar ali todo dia, de estar levando alento para aqueles funcionários que, por conta de regime de trabalho, não puderam fazer parte do isolamento. Toda vez que pegava um documento de uma pessoa, a gente tinha que passar álcool gel. Aí passou mais uma semana, aí qualquer coisinha, tipo, espirrou, já ficou com medo de ter contraído alguma coisa, né? Aí a gente fica com medo de levar isso para casa, ou se não com paranoia de ser assintomático. A gente que assiste o paciente, a gente que vê os primeiros sintomas do paciente, a gente que encaminha o paciente. Então a gente precisa estar na ativa por isso, não pode parar. Quando a gente entra num processo desse de pandemia, eu nunca imaginei passar por isso. A gente precisa abdicar de uma série de coisas. Abdicar da vida sentimental, da vida familiar, abdicar da relação com os filhos muitas vezes. Você perde a relação com os amigos, a relação, enfim, com as pessoas que você gosta. Hoje em dia eu costumo dar valor para as coisas mais simples da vida.
população precisa desse tipo de serviço, de quem combate ao incêndio, de quem faça o salvamento, de quem planeja a prevenção de incêndios, de acidentes, tudo. Como não só o nosso, mas como vários tipos de serviço público são essenciais. Nós já lidamos com outras epidemias, quando começou o HIV, então já, para mim, isso não é novidade. O único medo é a gente contaminar a família e a família virar óbito por nossa causa. Todos os dias eu tenho contato com 60 famílias que a gente sabe que é de comunidade, que são pessoas que têm pouca informação, pouca estrutura para estar se protegendo, né? No uso de máscara, álcool em gel, é uma coisa assim que está bem distante da realidade deles. Então é um risco que você corre todos os dias, mas com o intuito assim, de não deixar cair esse vínculo da escola com as crianças. Tudo isso é muito doido, a gente está vivendo um momento louco, não parou de trabalhar, lida com pautas complicadas, mortes, famílias que perderam gente. Qual que é o lance? Não perder a sanidade. Mas e o que eu vou levar para a população, para o público, para quem nos assiste? Não pode salvar uma vida, literalmente, com a informação? O peso do que eu faço acaba sendo muito maior, e de forma benéfica, eu estou dizendo, do que todos os poréns que me afligem todos os dias. Espero que a gente consiga evoluir enquanto seres humanos diante disso. Afinal, as pessoas que estão morrendo, perdendo suas vidas, não são apenas um número. Essas pessoas têm pais, mães, irmãos e filhos. A gente precisa se solidarizar com essas pessoas e tentar, diante dessa situação, evoluir e se tornar um ser humano melhor. Hoje, esses são nossos heróis. Eles salvam o mundo todos os dias, trabalhando, e não podem parar. A gente só não pode esquecer que esses novos heróis ainda são pessoas. Eles são papais e mamães de alguém. Tem famílias e também pessoas que amam eles, mas ainda estão lá, se arriscando, para manter a gente a salvo. Tem muitas outras pessoas que não deu para estar aqui. Muita gente que precisa se arriscar. Para todos vocês que são essenciais, o nosso muito obrigado. Primeira semana você fala, nossa, que delícia, poder ficar em casa, poder ver a série favorita, poder ver o filme que eu gosto, poder acompanhar tudo que eu gosto, enfim. Mas depois da primeira semana você vê que aquilo é muito ruim. E aí você começa a ficar impaciente, você começa a ficar triste, começa a bater uma solidão. A gente entra num momento muito cômodo e a gente acaba tendo cabeça muito livre para pensar coisas ruins. A gente fica procrastinando, assim, né? Começou de uma forma sutil. Primeiro me afastando das pessoas que eu convivia. De repente eu comecei a querer me isolar, eu não queria sair de casa. Todas as vezes que eu levantava para ir trabalhar, eu levantava já triste, já com uma energia pesada. Um sofrimento psicológico generalizado e muito intenso. Então isso acaba sendo somado a essas demandas anteriores, né, uma carga de estresse adicional, né? Mas embora a gente esteja falando desse primeiro grupo que não apresenta nenhuma condição de adoecimento psíquico pré-existente, esse momento que a gente está vivendo ele é potencialmente perigoso para aqueles grupos que já apresentam. Pelo menos comigo, durante muito tempo, eu tentei mascarar essa depressão. E eu acho que é o que acontece em muitos casos.
as pessoas elas começam a fingir que tá tudo bem. Não importa o quanto de informação as pessoas recebam diariamente nos noticiários, na internet, nas redes sociais, as pessoas ainda não têm uma ideia da proporção do que é o estado depressivo. As pessoas ainda acreditam que ter a depressão é algo opcional. A pessoa opta por ficar triste, opta por não entender os seus sentimentos e se isolar. A gente está vivendo num momento completamente diferente do que a gente vivia. A gente nunca passou por isso. A nossa rotina hoje, ela é pautada em casa, somente em casa. A gente não tem mais válvulas de escape na rua, sair, enfim, encontrar os amigos. Dentro de casa você olha pro relógio, é 1 hora. Passa um tempo, você olha, passou 20 minutos. E quando você tá na sua rotina, tipo, a hora praticamente voa. Na ausência dessa rede física de apoio, as pessoas estão pensando e cuidando um pouco mais da saúde mental, o que é excelente, porque a gente precisa pensar na prevenção de casos de sofrimento psíquico, não só agora nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, mas posterior a essa pandemia também. Na maioria das vezes, o isolamento na depressão é um refúgio. Pelo menos para mim foi assim. Então, eu preferi me afastar das pessoas do que ter que me explicar para elas. Por conta da pandemia, os atendimentos aumentaram significativamente. Eu posso dizer que meus atendimentos hoje, eles dobraram. Eu passei a ter muito mais dor de cabeça que eu não tinha. Passei a tomar muito mais remédio, porque eu acordava com dor de cabeça e falava, logo vai passar. Não passava, passava o dia inteiro com dor de cabeça. Aí à noite não conseguia dormir porque a cabeça estava doendo, aí tinha que tomar algum remédio. Eu estou muito desgastado e muito abalado emocionalmente por ter que viver essa reclusão obrigatória. Então, para mim, é muito difícil. O que eu vejo muito hoje é um aumento do abuso de álcool, de drogas, as compras online, a compulsão alimentar, que foi uma patologia que se acentuou muito. Isso me preocupa, então por isso que é importante procurar ajuda antes que isso tome uma dimensão maior. Você sair, você conversar e tudo mais, tudo vai te ajudar a sair desse estado. Mas não importa o quanto uma pessoa depressiva tente, se ela estiver nessa avalanche de emoções, ela não vai conseguir. Mais uma vez, cuidem da saúde mental, física e espiritual, porque é isso que a gente está passando vai acabar. A gente precisa estar bem para retomar a nossa vida na rua e também para continuar com a nossa vida em casa até que isso acabe. Então, mais do que nunca, o cuidado com a saúde mental é importante e necessário.